Henker que vive duas vezes. Capítulo 253. Crescimento, 3. Depois daquele dia, a festa ficou movimentada, como o resto da torre. Bu se concentrou em fazer a masmorra e Bran estava ocupado curando Ananta e restaurando o espaço exterior. Shannon e Han Yeong deram tudo de si para compreender a herança do rei macaco e Rebecca para recuperar seu poder sagrado. Todos concordaram com o que Yeon-woo disse e perceberam muitas coisas da guerra com o dragão vermelho. Ainda estamos fracos. Todos eles contribuíram muito na guerra. No entanto, eles apenas aproveitaram a situação confusa. Não houve quase nada que eles fizeram com suas próprias forças. Eles perceberam que o mundo que conheciam era pequeno. Han Yeong, que era o Deus Sabre, descobriu que seu pico não valia nada depois de assistir à Batalha do Rei Marcial. Além disso, através desta guerra, Yeon-woo revelou-se claramente ao mundo. Agora, ele não era um novato pelo qual ansiar, mas alguém com quem se deve ter cuidado. Por causa disso, foi difícil fazer planos como eles faziam até agora. Muitas pessoas estariam observando e incomodando-os. Para proteger Yeon-woo desses perigos, eles tiveram que se tornar mais fortes primeiro. Todos focados em seu treinamento individual. Ninguém disse nada sobre escalar a torre. Podia-se subir a torre a qualquer hora, mas era raro ter tempo para treinar. Yeon-woo também se concentrou em seu treinamento. Ele examinou suas habilidades e poderes novamente e trabalhou duro para dominar completamente o terceiro passo do despertar. Seu desejo pela espada tornou-se maior. No 20º andar, ele continuou a treinar depois de aprender aura, mas diferentemente da magia, não fez muito progresso com a espada. Shannon e Han Yeong lhe deram conselhos sobre isso. A maioria das pessoas pensa que chegam ao fim das artes marciais quando conseguem criar a aura. Esse é um pensamento ridículo. Aura não é o destino, é o começo, porque é quando você aprende qual é o significado da espada. Se você se orgulha de apenas saber o significado, você não crescerá. Os dois percorreram caminhos diferentes, mas o que diziam era o mesmo. Este foi apenas o começo. Eles disseram que expandir seu conhecimento sobre a espada e gravá-la em seu corpo era o mais importante. Então o que devo fazer para saber o seu significado? Estenda sua consciência para a espada. Não é apenas focar na sua espada. Você tem que se tornar um com ele. Então, você poderá completar o corpo que deseja. Yeon-woo entendeu a essência do que isso significava. Tornando-se um com a espada. A tribo de um chifre chamou isso de corpo e espada como um. O público disse que o pico da espada estava se tornando um especialista. A partir daí, Yeon-woo começou a treinar sua espada novamente. O Hong. Vigrid sempre tremia como se estivesse feliz em vê-lo. Todos os dias, Yeon-woo fazia o possível para concentrar sua consciência na lâmina. Alguns meses passaram assim. Diferença de horário. Percepção extrasensorial. No mundo mais lento, Yeon-woo brandiu sua espada novamente pela milionésima vez. Este era o mundo de sua consciência, onde o tempo corria 10 vezes mais devagar que o resto do mundo. Então ele agora estava familiarizado com o movimento. Toda a sua consciência foi absorvida pela sua espada. Aura ocasionalmente brilhava e estava ligada à sua consciência. Energia forte. Aura tinha várias formas, mas todas eram chamadas de lâminas de aura. Você já era um mestre capaz de usar a aura. Então os usuários de espadas apenas se concentravam em refinar sua aura e não pensavam além disso. No entanto, a tribo de um chifre dividiu isso em 3 categorias diferentes. Energia de espada, energia forte e energia forte sem forma. A energia forte sem forma também era chamada de energia forte da consciência, e ainda era muito longe para Yeon-woo alcançá-la. No entanto, a Strong Energy foi diferente. Após os esforços minuciosos de Yeon-woo, ele foi capaz de usar a Sword Energy facilmente. Ele estava trabalhando para passar para a próxima etapa. O poder de concentrar seu círculo mágico e fichá-lo com sua consciência, energia forte. Yeon-woo queria conseguir isso e perseguiu repetidamente alguém no mundo de sua consciência. Os Palguae e os extremos marciais. O poder que o rei marcial usou contra a rainha do verão. Yeon-woo pensou nisso tantas vezes que conseguiu replicar claramente a luta com os olhos fechados. O rei das artes marciais. O homem que realmente merece o nome honroso. Se Yeon-woo pudesse tocar os pés do rei marcial, ele seria capaz de escapar dos limites de onde estava. Pung. A energia forte que se reuniu em sua lâmina perdeu a forma e o tempo acelerou novamente. Yeon-woo largou sua espada devido à dor de ser lançado para o mundo e foi empurrado para trás de onde estava. Ainda não está funcionando. Ele estalou a língua vendo sua mão direita ensanguentada. Sangue de dragão circulou para fechar rapidamente sua ferida. Foi sua habilidade de regeneração. Os últimos meses foram uma tortura para Yeon-woo. Nas 5 montanhas das penitências, ele também trabalhou tanto, mas lá ele foi limitado pelas penitências. Então foi capaz de crescer rapidamente. Desta vez, ele não conseguiu. Ele teve que testar os limites de seu corpo e se concentrar em dominá-lo, então foi um ciclo interminável de tédio. Houve apenas um movimento, golpeando sua espada. Embora ele estivesse colocando sua consciência nisso, repetir o mesmo movimento milhares de vezes o fazia sentir como se fosse enlouquecer. Claro, Yeon-woo não treinou apenas sua espada.
Na verdade, Yon-Woo aprendeu muito durante todo esse tempo. O corpo demoníaco do dragão com a bênção do dragão e a bênção do demônio. A pedra filosofal em seus núcleos. O despertar do terceiro passo ele forçou a abertura no 21º andar. Seu corpo cresceu rapidamente, mas sua consciência não conseguiu alcançá-lo. Ele não sabia onde estavam seus limites e qual era seu potencial. Foi por isso que ele usou a diferença horária e foi ao extremo. No início, foi eficaz. Ocasionalmente, ele despertava seus poderes e ultrapassava seus limites. Ele fez isso porque confiava na habilidade da habilidade regeneração. Ele foi capaz de aproveitar ao máximo a magia da linhagem sobre a qual Bran o aconselhou. Claro, ele só aprendeu o básico e usou com sua magia rúnica. Ele nem pensou em tocar nos mais difíceis, deixando isso para Bu. Mesmo com isso, Yon-Woo mudou visivelmente. Mas por algum tempo ele ficou bloqueado por um grande muro. Seu crescimento mágico parou e seu corpo não mudou. A única coisa que lhe restou foi a espada. Ele havia chegado ao seu último limite. O problema foi depois disso. Ele não cresceu mais. Teria sido bom se ele tivesse feito um pequeno progresso. Mas não houve nada parecido. O muro era muito alto. Ele balançou a espada contra ela repetidas vezes, mas falhou todas as vezes. Tudo foi inútil. Yon-Woo não era forte o suficiente para mirar no Palguaê ou nos Martial Extremes. No entanto, ele estava no começo. Ele poderia começar a aprender, e isso foi feito usando energia forte. Mas ele não conseguiu. Ele tinha poder mágico suficiente, seu corpo era suficiente e seu nível era suficiente. Ele definitivamente colocou bastante consciência nisso também. No entanto, ele estava faltando uma coisa. Ele simplesmente não sabia o que era. Ele procurou o rei marcial em busca de conselho, mas recebeu apenas uma resposta pouco clara. É porque não é o seu caminho. Yon-Woo não entendeu o que isso significava. O que você quer dizer, senhor? Descubra por conta própria. O rei marcial não lhe deu uma resposta e apenas sorriu. Yon-Woo suspirou. Não foi só desta vez que ele sentiu que os ensinamentos do rei marcial eram assim. Sempre que ele fazia uma pergunta, o rei marcial apenas lhe dava uma resposta vaga e lhe dizia para descobrir sozinho. Yon-Woo sabia que precisava seguir seu próprio caminho, mas teria gostado se o rei marcial fosse um pouco mais gentil. Embora ele provavelmente nunca fosse legal. Na verdade, como sabia que ganharia mais se ouvisse esse tipo de resposta, não podia reclamar. Olhando para trás agora, as respostas do rei marcial sempre foram diretas. Ele provavelmente não está dizendo que sou inadequado para a espada. Ele não teria tentado me ensinar a espada se assim fosse. Então o que é isso? Ele está dizendo que Strong Energy não combina comigo? Provavelmente também não é isso. Palguaê, os extremos marciais, ou estou apenas fazendo errado? Yon-Woo apenas se sentiu frustrado. Ele usou todos os tipos de peças escondidas para chegar onde estava e forçou o time Difference a melhorar. Houve apenas alguns obstáculos quando ele aprendeu Aura. Ele havia lutado tanto. Foi por isso que o muro foi ainda mais assustador para Yon-Woo. Ele não sabia o que deveria fazer a partir de agora. Não era como se ele pudesse absorver bênçãos do dragão ou bênçãos do demônio adicionais. Seu corpo estava no equilíbrio certo para o despertar da terceira etapa. Se esse equilíbrio fosse quebrado, seu corpo poderia ser destruído. Ele também queria pedir conselhos a Shannon e Han Yeong, mas eles ficaram em silêncio por um tempo. Eles também estavam focados em seu treinamento individual bem dentro de sua sombra. Yon-Woo não conseguiu encontrar a resposta. Chegou a hora de ele sentar-se inexpressivo e organizar seus pensamentos. Ele se sentiu extremamente abatido. Ele coincidentemente conheceu Galliard, que segurava uma cesta cheia até a borda, enquanto ia para a floresta. O que você está fazendo aqui? Você parecia tão deprimido. O que você está fazendo aqui? O que é isso na sua mão? As palavras de Yon-Woo desapareceram. Ele percebeu que só havia falado com Bran e Sesha depois de entrar na aldeia. Ele não tinha falado com Galliard recentemente. Ele não sabia o que estava fazendo atualmente, e o mesmo provavelmente acontecia com Galliard. Yon-Woo respondeu rapidamente com um sorriso para que Galliard não ficasse chateado. Eu não estava fazendo nenhum progresso no meu treinamento. Eu estava no meio de descobrir as coisas. Você é. Ah, isso, na verdade, ultimamente, Sesha tem sido muito exigente. Eu estava pesquisando como deixar vegetais saborosos. Galliard sorriu olhando para as frutas e legumes em sua cesta. Provavelmente não havia ninguém mais atento a Sesha do que Galliard. Bran estava ocupado com Ananta e Yon-Woo focado em seu treinamento. Atualmente, o tempo que passava com Sesha diminuiu. Por outro lado, Galliard estava ocupado cuidando da dieta de Sesha e todo tipo de outras coisas. A filha que ele tinha antes de vir a este mundo tinha mais ou menos essa idade, então Galliard estava atento a Sesha. Seu maior interesse era a seletividade de Sesha em relação à comida. Galliard era um elfo desde o nascimento, então só comia vegetais e Bran não comia carne com frequência. Por outro lado, Sesha não se cansava disso. É claro que o menu adulto não seria bom para ela. Experimente misturar carne de feijão dentro da carne. Da última vez eu coloquei lá e ela gostou. Carne de feijão? O que é isso? Moer feijão para parecer carne. Tem gosto de carne e, com um pouco de molho,
O cheiro do feijão não é perceptível. Oh, eu posso fazer isso? Você pode me ensinar como fazer carne de feijão? Yeon-woo precisava descansar um pouco de seus pensamentos, então assentiu. De qualquer maneira, não foi tão difícil de fazer. Ele seguiu Galliard até a casa de Bran e Sesha correu até ele. Choi. Ah, nosso cachorrinho fofo. Você estava lendo? Yeon-woo levantou Sesha. Na mão direita de Sesha havia um livro do tamanho de sua cabeça. Qualidades das linhagens que são divididas pela magia rúnica, era o título do livro. Era um livro que roubaram da Rainha do Verão. Sim, estou lendo bem. Eu sou uma boa garota. Mas, tio. Sim. Hehe, você está aqui para brincar comigo hoje? Yeon-woo sorriu amargamente olhando para Sesha, cujos olhos brilhavam. Parecia que ele tinha sido muito indiferente ultimamente. Sua frustração desapareceu quando viu sua sobrinha tão feliz em vê-lo. Ela sentia muita falta de Ananta, mas não conseguia falar com ela. Ele deveria ter vindo aqui com mais frequência. Sim, eu vim brincar com você. Você vai comer também? Sim. Uau, isso é um alívio. Sesha colocou a mãozinha no peito e respirou aliviada. Ela era tão fofa que Yeon-woo riu. Por quê? Você sempre faz comida deliciosa. A comida que Galliard me faz é ruim. Galliard apertou seu coração com uma expressão magoada. Sesha apenas sorriu, sem se importar. Yeon-woo acariciou a cabeça de Sesha. Seu rabo balançou no chão. Ela era tão adorável quanto um cachorrinho. Obrigado pela dica. Haha. Após a refeição, Sesha adormeceu. Galliard acariciou levemente a cabeça de Sesha e riu. Sesha não sabia. Mas um terço da carne de porco frita que ela comeu hoje era feita de feijão. Ela pode perceber? Então você deve ajustar a quantia com cuidado. Entendi. Parece que terei que usar bem o molho também. Foi uma boa refeição e a textura também era boa. Yeon-woo acenou com a cabeça e beliscou a bochecha de Sesha. Suas bochechas rechonchudas subiam e desciam. Ela segurava com força o dedo indicador de Yeon-woo enquanto dormia. O rosto de Yeon-woo era todo sorrisos. Ele sempre sorria quando olhava para Sesha. Ele pressionou a outra bochecha de Sesha com outro dedo. Sesha gemeu levemente e franziu a testa enquanto dormia. Ela era um anjo. É interessante toda vez que vejo. O que é? Yeon-woo brincou brincando com Sesha enquanto ela dormia e levantou a cabeça ao ouvir o que Galliard disse. Você parece ter mais emoções agora. Antes você estava apenas com frio. Você também tem esse seu lado carinhoso. Yeon-woo sorriu amargamente. Acho que é por causa da Sesha. Por causa de Sesha? Sim, não posso simplesmente mostrar um lado rígido de mim mesmo para ela. Suponho que sim. Afinal, nossa Sesha é muito fofa. Ouvi dizer que ela é amada por todos os meninos da aldeia. É assim mesmo? Nenhum tio ficaria bravo porque sua sobrinha era popular. Não, ele se sentiu um pouco ansioso, na verdade. E se algum idiota recebesse a atenção de Sesha? Yeon-woo enrugou o rosto pensando no que fazer se alguém fizesse Sesha sofrer. Então, ele riu levemente. Galliard estava certo. Mesmo quando ele estava no tutorial, ele nunca teve esses pensamentos. Neste momento, ele só tinha um desejo. Era para Ananta acordar para poder abraçar Sesha. Ele esperava que o rosto de Sesha não estivesse mais sombrio. Como o olhar que Galliard e ele estavam lançando para ela agora. As crianças nessa idade deveriam crescer recebendo o amor dos adultos. Você sabia? Você mudou muito também. Meu. Sim. Galliard sorriu amargamente. Ele não negou o fato. Em Sesha, ele encontrou uma felicidade que não conseguia encontrar em sua antiga vida. Sua vida solitária como caçador perseguindo a cobra de Akasha acabou. Difante, Edora, Bran, Shannon, Han Yeong, Rebecca e Bu, ele era a única pessoa relaxada. Galliard queria dizer que tudo isso era por causa de Yeon-woo e Jeong-woo, mas mudou de assunto porque se sentiu tímido. Mas por que você estava sentado na floresta? Você parecia preocupado com alguma coisa. Não é nada. Estou dizendo isso porque não parece ser apenas nada. Não sou de me aprofundar nessas coisas. Mas se tiver alguma coisa te incomodando, pode me contar. Posso não ser capaz de resolver, mas posso ser um bom ouvinte. Diga-me o que você está pensando. Yeon-woo sorriu amargamente. Ele hesitou. Não que ele estivesse envergonhado, mas não sabia por onde começar. Tudo estava na ponta da língua. Só depois de algum tempo é que Yeon-woo começou a falar. Seu crescimento, dificultado por uma parede. A aura que desapareceu. Sua consciência evaporando. Ele se sentiu muito melhor depois de falar sobre suas preocupações. Mas Galliard não disse nada e ficou pensativo. Yeon-woo olhou para ele com olhos surpresos, sem esperar uma resposta, e Galliard explodiu de repente. Já que Sesha está dormindo, quer me seguir até o quintal? Yeon-woo não sabia o que Galliard estava pensando, mas acenou com a cabeça e saiu da cabana com Galliard. No quintal, Galliard arrancou um galho de um caqui. Era um galho fino do tamanho de seu braço. Parecia fraco, como se fosse quebrar com apenas um toque. O que ele estava tentando fazer? Yeon-woo olhou calmamente para Galliard, e Galliard girou o galho e acenou com a cabeça com uma expressão satisfeita. Então, ele apontou para Yeon-woo com o galho. Ataque-me. Os olhos de Yeon-woo se arregalaram. O que você está
Como eu disse, ataque-me. Voltemos a quando estávamos no tutorial. Algo diferente é que vou revidar. Mas não vou usar aura. Claro, você pode usá-lo. Mas use apenas o básico. O que Galliard queria fazer? Yon-Woo não conseguia ler sua mente. Ele entendeu que Galliard queria lhe ensinar algo, mas não conseguia adivinhar o que estava tentando fazer com o ramo. Esse tipo de luta não fazia sentido. Yon-Woo já era mais forte que a maioria dos rankers. Se ele usasse seus poderes além disso, ele estava confiante de que poderia lutar contra jogadores de alto escalão também. Por outro lado, Galliard não era muito diferente de quando estava no tutorial. Ele estava no nível de um ranker. Não havia como ele lutar contra Yon-Woo sem usar aura. No entanto, Galliard apenas acenou com o galho para Yon-Woo para provocá-lo. Galliard normalmente era uma pessoa quieta e calma. Então parecia que ele estava tentando ensinar algo a Yon-Woo agora. Yon-Woo puxou sua baioneta mágica. Ao dar um passo à frente, mirou no estômago esquerdo de Galliard. Foi um efeito dos 8 punhos extremos, movendo a espada para frente para mudá-la em qualquer direção necessária dependendo da defesa de seu oponente. No entanto, ele estava prestes a contra-atacar o galho que estava atingindo a baioneta mágica, mas o galho de repente envolveu a baioneta mágica como borracha e varreu a parte inferior do corpo de Yon-Woo. Pac! Yon-Woo caiu para frente devido à dor intensa. Ele se sentiu entorpecido. Aconteceu tão rápido que ele não sabia o que aconteceu. Qual foi a coisa que distorceu o espaço e como o galho se esticou para acertá-lo? Definitivamente não havia nenhum poder mágico nele, mas sua perna direita latejava. Mais do que tudo, o que mais chocou Yon-Woo foi: como isso é possível? Ele definitivamente o seguiu com seus olhos dracônicos e percepção extrasensorial, mas a velocidade do galho era incompreensível. Não foi possível. Era como se o galho não fosse um galho. Enquanto fazia todo tipo de suposições, Galliard apoiou o galho em seu ombro e sorriu levemente. Você quer ir de novo?